Provérbios 26, versículo 15. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfarda-se de levar a sua boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que bem responde. O que passando-se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que desce ao íntimo do ventre. Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardente e o coração maligno. Então diz aqui a palavra até o versículo 21, que o preguiçoso, aqui no versículo 15, que diz: o preguiçoso esconde a mão no seio, enfarda-se de levar a sua boca. Então diz que pessoas que são preguiçosas, elas se enfardam até de levar a mão à boca. E a preguiça faz emprobecer. E a palavra de Deus também nos diz em Eclesiastes: vai-te como a formiga. A formiga, ela é trabalhadora. Necessitamos trabalhar e não dar lugar à preguiça, porque a preguiça empobrece. E diz mais no versículo 16: mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem responde. Então, o preguiçoso aos seus olhos, para ele é sábio, mais do que 7 homens que bem responde. No versículo 17 diz: o que passando se mete em questões alheias é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Então, não devemos nos meter em questões alheias que não é de nosso aval, né? Louvado seja o nome do Senhor. E diz mais, como um louco que lança de si faísca, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Então diz que enganar ao seu próximo é como lançar flechas e mortandade. Então, é como uma pessoa louca que lança de si flechas e mortandade, assim é o homem que engana. Então, pessoas que usam de engano é como que lançar flechas. E diz depois: fiz por brincadeira. Quantos golpes se surgindo, quantas pessoas sendo enganadas por pessoas de má índole. E aqui a palavra nos adverte que essas pessoas são como louco que lança de si faísca e flechas e mortandade. O engano ataca muitas vidas, destrói pessoas, rouba bem de pessoas que trabalharam para conquistar. E o engano está aí, que a gente possa pedir discernimento para Deus, para que a gente não possa ser enganado. E diz mais no versículo 20: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Então diz
Se não colocar lenha no fogo, o fogo vai se apagar. Então, não havendo maldizente, cessará a contenda. Então, se a pessoa parar de falar em meio a uma discussão, a contenda, a briga vai cessar. É como não lançar mais lenha ao fogo, porque se você der lugar à contenda daquele que mexe com você, vai estar acendendo fogo, vai estar colocando lenha no fogo. Mas se você não lançar lenha, não revidar como aquela pessoa faz, o fogo, a contenda vai se apagar. E diz mais no versículo a seguir, 21. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. E diz no versículo seguinte também sobre isso, né? Que o carvão é para o borrolho e a lenha para o fogo. Assim é o homem contencioso para acender rixas. Então, tem pessoas que têm o dom de acender rixas, contendas. E diz, as palavras do maldizentes são como deliciosos bocados que desce ao íntimo do ventre. Então diz que as palavras daquelas pessoas que maldizem são como deliciosos bocados que desce ao íntimo do ventre, né? E como o caco coberto de escória de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Então, aqui está advertindo, né? Sobre palavras maldicentes e sobre vidas que têm lábios maldicentes. Que Deus venha nos livrar, que Deus possa realizar uma obra nessas vidas que têm ainda palavras na sua boca, de baixo calão, palavras para maldizer o seu próximo. Que Deus possa nos livrar dos tais e que Deus possa salvar essas vidas, porque o Senhor ama a essas pessoas e não quer ver elas perecer. Esta é a palavra do Senhor para você nesse dia. Amém? Fique com Deus.